acelerador de partículas. Você que assiste séries, filmes, talvez já tenha ouvido falar disso, né? Você que não, talvez nem imagine que parte da ciência é isso, para que serve, enfim. E mais, você sabia que o Brasil também tem acelerador de partículas e ele pode ser útil para uma futura cura da Covid-19? Tudo isso vamos abordar aqui neste nosso vídeo do dia de hoje. Vai se inscrevendo e vai curtindo já no canal aqui embaixo, assim você nos ajuda muito a crescer, certo? Vou começar aqui então dizendo que a grosso modo aqui o que é um acelerador de partículas, e ele se encontra inclusive em locais que você nem vai imaginar. Olha só, os aceleradores de partículas são equipamentos que fornecem energia a feixes de partículas subatômicas eletricamente carregadas. Todos os aceleradores de partículas possibilitam a concentração de grande energia em pequeno volume e em posição arbitradas e controladas de forma precisa. Quem já vagamente viu, no mínimo, né, o que é um acelerador de partículas, sabe que ele gera muita energia, né? Exemplos comuns de aceleradores de partículas são os televisores de projeção traseira e os equipamentos geradores de raio-x. Aceleradores também são usados na produção de isótopos radioativos, na radioterapia do câncer, na radiografia de alta potência para uso industrial e também na polimerização de plásticos. Uma curiosidade, então, de alguns locais que eles são utilizados. Você está vendo aí a imagem de um que se localiza lá no Instituto Weizmann da Ciência, em Israel, né? Legal, esse aí em formato de prédio, né? Formato bem curioso. Mas enfim, então você sabia? Pois é, verdade, tem acelerador de partículas aqui no Brasil e ele então pode ajudar a combater a Covid-19. Vamos trazer essa informação para você, vem comigo. Aqui você sabe, todo dia tem informação em formato vídeo para você. José Roque, diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, e também diretor do projeto Sirius, explicou nesta segunda-feira como o maior acelerador de partículas do Brasil pode ajudar na busca de um medicamento que iniba e combata a reprodução da Covid-19 no corpo do paciente. O equipamento produziu novas imagens do vírus. Abre aspas. É como se eu tivesse uma fechadura. A proteína e o remédio é como se fosse uma chave que eu preciso procurar. Se eu não tivesse a imagem dessa fechadura, teria um conjunto enorme de chaves e eu teria que ficar procurando aleatoriamente. Com essa imagem, é como se eu tivesse uma dica de qual será a chave que vai encaixar perfeitamente, fecha aspas, explicou. Inclusive a cura que está se procurando nesse momento, inclusive hoje trouxemos lá no meu site, daqui a pouco eu trago o link dele para você, lá no site trouxemos a informação de que hoje foi divulgado que a Rússia teria testado com eficácia uma nova vacina em humanos, e já em agosto, já mês que vem, estaria criando esta vacina e distribuindo para a população. Querem fazer isto, né? Então eles já podem estar com um pé na frente dessa questão. E com relação ao remédio, inclusive, bem citado aqui essa questão da fechadura, porque se você acha que os cientistas criam do zero a vacina, estão criando do zero, você se engana. Na verdade, eles utilizam bem esse princípio aí. Existem algumas moléculas que já são conhecidas da ciência, essas moléculas são a chave, né? E o vírus é a fechadura, né? Tem a chave que é as moléculas já criadas e a fechadura. Aí eles testam aleatoriamente, vão testando até encontrar ou torcer que alguma delas funcione como uma fechadura e, no caso, abra e seja, né, a cura então contra a doença. É assim que funciona, porque criar do zero uma molécula nova para combater uma doença nova, como é o caso do Covid-19, requer décadas de pesquisa, né? Então não dá, precisamos de uma cura para ontem, né? Então é dessa forma, e temos que torcer também que estas chaves já existentes funcionem, sejam a chave da fechadura, tem isso também, né? Caso nenhuma delas funcione, aí teriam que criar do zero, e aí, meu amigo, é muito tempo. Por isso a torcida, para que realmente essa vacina russa seja a nossa solução. Se não for, essa ou outras também, se não for, que seja a próxima, né? Porque existe uma quantidade X de chaves, né? Fazendo essa analogia, que devem servir nessa fechadura. Bom, com o desenho da proteína é possível desenvolver remédios que podem parar a infecção.
Essa técnica foi utilizada para produzir coquetéis eficazes contra o vírus HIV, e esta pode ser uma esperança na corrida por um medicamento contra o novo coronavírus. Abre aspas. É como se eu tivesse obtido a estrutura dela e o fármaco interage, então, com alguns bolsões dessa proteína que tem uma função. A função dessa, em particular, é picotar certas estruturas que são importantes para o funcionamento do vírus. Então, se eu impedir que essa proteína opere, eu impeço que ele se replique, fecha aspas, acrescentou. Verdade, às vezes impedir a replicação, impedir a multiplicação, no caso aqui dos vírus, já é uma baita chave, né? Combater é outra história, mas impedir que ele cresça, que ele se multiplique, já é um caminho grande, né? É um caminho muito importante que os cientistas procuram conseguir. Bom, o diretor do projeto então esclareceu que o acelerador de partículas brasileiro é diferente do grande equipamento que fica lá na Europa. Esse ficou famoso há uns anos atrás, quando eles divulgaram a existência. Não lembro agora que matéria foi aquela, qual foi o avanço científico que ele fez, não estou me recordando agora nesse momento, mas enfim, há alguns anos atrás ficou famoso esse termo para quem ainda não conhecia, né? Acelerador de partículas, lá, que é bem conhecido então na Europa. Bom, abre aspas, aqui ele acelera e colide prótons uns contra os outros para entender a estrutura interna dessas partículas. Aqui temos um acelerador de elétrons que não vai colidir com nada, fecha aspas, disse ele, que acrescentou que esse processo foi usado para gerar um cristal de proteína do novo coronavírus. Lembrei agora a questão da partícula de Deus, né, que eles divulgaram naquele momento. Partícula de Deus e o coronavírus, a partícula de Deus e o acelerador de partículas foi a informação daquela época. Bom, abre aspas, isso é colocado na frente do feixe de raio-x, que interage com esse cristal. Detectamos essa reação e depois conseguimos resolver essa imagem e obter a posição de cada átomo nessa proteína, fecha aspas, completou ele. Por fim, Roque informou que o equipamento vai permitir que pesquisadores de qualquer local do país tenham uma busca mais eficiente de medicamentos contra o novo coronavírus. Ele vai ajudar a encurtar os caminhos na procura pelo remédio, concluiu. Para ver a quantidade de técnicas que existem na ciência para buscar as soluções que nós tanto precisamos, né? Falando do meu site antes, meu site de notícias é www.divulgueconosco.com.br, como o nome diz, também oferece serviços, mas tem lá informações postadas diariamente muita notícia, muita informação. Lá eu faço um peneirão, coloco só o que é principal, só o que é mais importante no dia, e dessas principais eu tiro o nosso vídeo do dia, que é esse que você está assistindo aqui no dia de hoje, sobre o acelerador de partículas brasileiro, que pode ajudar no combate à Covid-19. No Google você digita divulgação by Ariel e você vai encontrar, tá bom? Lá também tem os links para os meus demais sites, como o site iospedagem.com.br/loja, um site que oferece soluções na área da informática para você, computadores, periféricos, loja virtual para sua empresa, também streaming de áudio, hospedagem de sites, enfim, tudo que você precisar na área da informática, nós temos a oferecer, certo? Seguindo aqui, já finalizando, essa matéria aqui é tiro rápido. Tem aqui a imagem que eu deixei em anexo, né? A imagem da partícula do novo coronavírus produzida pelo acelerador de partículas Sirius. Interessante, né? Bem diferente das imagens que nós estamos acostumados a ver na mídia, né? Bacana. Localizado então em Campinas, interior de São Paulo, o novo acelerador de elétrons do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, foi projetado por brasileiros a um custo de 1,8 bilhão de reais. Financiado por empresas privadas nacionais e pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia. Com um diâmetro de 235 metros, em uma estrutura circular, o Sirius foi apelidado de Maracanã da Ciência. A maioria da tecnologia é nacional e deve ser usada em estudos de diversas áreas, como meio ambiente, energia e saúde. Ao todo, o projeto Sirius terá 38 linhas de luz. Aqui registrou o desenho, né? Registrou o desenho do novo coronavírus, é apenas uma delas, né? A que registrou esse desenho que você está vendo é apenas uma delas. Atualmente, o acelerador trabalha com apenas 5% da sua capacidade,
Na próxima etapa vai ser possível ver o novo coronavírus em 3D, para ver a importância que é investimento também nesse setor, né? Temos todos os setores nacionais, né? Existe saúde, existe economia, existe, enfim, né? Cidadania, etc. Mas existe também a tecnologia e é importante você estar desenvolvido nesse quesito, né? Nós temos, sem dúvida, não deve se equiparar a Estados Unidos, a Japão, a Europa, enfim, mas nós temos sim a nossa tecnologia. Com o experimento de hoje, pesquisadores do mundo todo poderão utilizar o equipamento para testar suas teorias. De acordo com o CNPIM, a escolha por usar proteína do vírus é pela urgência em se encontrar uma solução para a pandemia. Como eu disse antes, né, não adianta daqui a 10 anos ter a vacina, nós precisamos da vacina para ontem. Então tá aí nosso tradicional vídeo do dia. Se gostou, dá aquela curtida aqui embaixo, se inscreva no nosso canal também, né? Tá aí as duas perguntas, né? Você sabia o que é um acelerador de partículas? E a segunda, né? Você sabia que tem um aqui no Brasil e que ele pode ajudar a combater a Covid-19? Ficou sabendo porque você assiste aqui os vídeos do Ariel Selba, consome o nosso conteúdo, tá bom? Um abraço virtual para você, porque por enquanto pessoal não dá, e obrigado pela sua audiência. Até mais.